SCP. Provavelmente você já ouviu isso em algum lugar na internet. SCP é simplesmente uma das maiores e mais complexas creepypastas de todos os tempos. Mas afinal, o que significa a sigla SCP? Significa Segurança, Contenção e Proteção. A SCP é responsável por conter criaturas e anomalias no mundo. Qualquer coisa que seja fora do normal. E cada uma dessas anomalias é numerada, ou seja, eles vão ter o nome SCP e um número do lado. E hoje em dia existem mais de 8.000 SCPs catalogados, ou seja, é coisa pra caramba. Essa creepypasta acabou ficando tão famosa que ela recebeu diversos jogos, e hoje a gente vai relembrar o principal deles, que é o SCP Containment Breach. A gente vai ver todos, ou pelo menos os SCPs mais importantes que estão nesse jogo. Então não esquece de soltar o seu like e se inscrever no canal pra me dar aquela moral. Esses vídeos aqui são um pouco complicados de fazer, e chega de enrolação, bora pro vídeo. Antes de eu começar a falar dos SCPs mesmo, tem uma coisa que a gente precisa saber. Aqui eles são divididos em 3 classificações. Safe são aqueles SCPs que não são hostis, eles não fazem mal para a humanidade. Alguns deles, inclusive, dão muitos benefícios. Ou seja, esses são os SCPs de boa que não precisam de uma contenção muito elaborada. A segunda é Euclid. Esses aqui já tem que ter uma contenção bem melhor. Eles são mais instáveis. Alguns não são tão agressivos, porém outros são muito imprevisíveis. Você nunca sabe quando eles vão atacar ou fazer algo do tipo. E a última é a Keter, ou Keter. Que esses aqui sim são os capetas aqui no jogo. Simplesmente agressivos ao extremo. Você chegou perto, eles vão tentar te atacar ou te fazer algum mal de certeza. Esses aqui precisam de uma contenção bem mais elaborada e violenta, ou seja, não é brincadeira. Existem outras categorias também, mas elas não aparecem aqui no jogo, então a gente deixa de fora. E aqui no jogo também rola uma queda de contenção da Fundação SCP. Ou seja, você tá lá para fazer alguns experimentos, acontece uma pane no sistema e pronto, todas as jaulas se abrem, as salas de contenção ficam todas bugadas e os SCPs, a grande maioria deles, foge. Qual é o seu objetivo no jogo? Fugir da Fundação. E vamos começar com o SCP-008, classe Euclid. Esse aqui é um vírus com 100% de infecção e letalidade, ou seja, respirou uma vez, já era. Quando você chega na sala dele, a câmara que contém esse vírus está aberta, você precisa colocar uma roupa de proteção e fechar ela. Se você entra na sala dele sem a roupa de proteção, já era. Você vai pegar um vírus e conforme o tempo vai passando no game, o seu personagem vai ficando cada vez mais doente até que ele morre. Depois que ele morre, ele ressuscita como um zumbi e você tem uma cutscene aí onde um dos soldados acaba te sentando a bala. Esse aqui é bem perigoso. SCP-012, classe Euclid também. Esse aqui é uma partitura escrito com sangue, porém, obviamente, não é uma partitura normal. Quando você entra na sala dela no jogo, a jaula se abre e o seu personagem começa a caminhar contra a própria vontade. O que acontece é que quando a pessoa chega perto dessa partitura, ela sente uma vontade incontrolável de terminar a partitura. Então ela se fere e utiliza o próprio sangue para continuar escrevendo. Só que claro, antes que ele termine, o seu personagem morre de sangramento. O próximo que a gente tem é o SCP-035, classe Keter. Essa daqui é uma máscara que tem a capacidade de possuir quem veste ela. Aqui no game você acaba encontrando um cientista utilizando a máscara. E ela tenta te enganar, ela é bem agressiva, ela vai tentar matar as pessoas, ela faz todo tipo de coisa. Por isso que a classe dela é Keter. Inclusive se você entrar lá no site, tem vários diálogos gravados em áudio que você pode ouvir dessa máscara conversando. É bizarro. SCP-049, classe Euclid. Esse aqui praticamente todo mundo conhece, é o médico da peste. Ele é praticamente um ser humano normal, ou seja, a sala de contenção dele não precisa ser grande coisa para conseguir manter ele lá dentro. Ele utiliza essa roupa de médico da peste lá da Idade Média e segundo os relatos da Fundação, parece que essa roupa é colada no corpo dele, ou seja, é impossível tirar a máscara ou qualquer coisa. Quando ele encontra um outro ser humano, ele fala que a pessoa tá doente e precisa de uma cirurgia. O toque dele é praticamente letal, ele encosta em você, você desmaia. Ele faz uma cirurgia e você se transforma em um zumbi que ele controla. Ou seja, se você deixar ele encostar em você, durante o game você vai acabar virando um zumbi e também vai ser executado por um dos soldados. Porém, ele não é uma criatura irracional. Ele pensa, ele conversa e também tem vários diálogos dele conversando lá nos sites da Fundação. SCP-006, Euclid. SCP-006 é um bicho bem esquisito, parece ser uma bola de carne com olhos e ossos. Aqui no game você encontra ele e quando você chega perto, fica olhando pra ele, ele começa a tocar uma música muito alta, mas muito alta
mesmo. E aí o seu personagem estoura os tímpanos e acaba morrendo de sangramento. Ou seja, não é nada legal ficar perto desse cara aqui. SCP-079, classe Euclid. Esse aqui também é um dos mais famosos. Ele é um computador bem antigo, do modelo Sorcerer Exedai, eu espero ter falado certo. E aqui no game a gente descobre que ele é o responsável pela queda de contenção na fundação. Ou seja, tudo isso que está acontecendo é culpa dele. Nesse game existem alguns finais diferentes, e em um desses finais você vai precisar da ajuda desse SCP para poder escapar. Ele abre um dos portões para fugir da fundação. Ele conversa com você e ele é bem inteligente. E também existem diálogos dele lá no site da fundação. Listen carefully. You need my help. I need your help. You have disabled the remote board control system. SCP-096, classe Euclid. Apesar de ser da classe Euclid, esse aqui é um dos SCPs mais perigosos que existem. Ele é uma criatura humanoide com a boca gigante e os braços também. Porém, ele não é tão agressivo. Ele fica sentado num canto ou caminhando, fazendo alguns sons de choro e lamentação. Quando você encontra ele no jogo, ele vai estar caminhando tranquilamente. Porém, se você olha pro rosto dele, aí que o bicho pega. Ele começa a gritar e fazer um berreiro absurdo e ele vai te caçar até te matar. Você pode tentar fugir o quanto você quiser. Ele vai vir numa disparada tão absurda pra cima de você que vai te explodir na porrada. Inclusive, se você fica perto da sala de contenção dele, você consegue ver um soldado entrando e olhando pra ele. Ele simplesmente explode o cara em questão de segundos. Ele é extremamente rápido e tem uma força descomunal, é bizarro. SCP-106, classe Keter. Esse SCP tem a aparência de um homem idoso com a pele toda necrosada. Ele tem o poder de atravessar objetos, ele consegue criar espécies de portais que levam para uma outra dimensão. Esse SCP é extremamente perigoso. Todas as vezes que você encontrar ele no jogo, ele vai tentar te matar. Ele vai te puxar para a dimensão dele e você vai ter que fugir de lá de algum jeito. Inclusive você pode até conter ele, né, colocar ele de volta na jaula. Só que caso você queira fazer o final bom do jogo, você precisa que esse SCP fique vivo ali caminhando pela fundação, porque ele vai ser essencial para te ajudar a zerar o jogo. SCP-173, basicamente uma escultura feita de cimento e vergalhões. E esse SCP aqui é um dos mais letais de todos. Se você ficar olhando para ele, ele fica simplesmente paradinho ali sem fazer nada. Porém, no momento em que ele some do seu campo de visão, ele começa a se movimentar numa velocidade tão insana que ele simplesmente chega no seu personagem e quebra o pescoço dele. E aqui no jogo a gente tem uma mecânica de piscar, ou seja, tem uma barrinha em cima da barra de estamina que vai diminuindo. Quando ela chega no zero, o seu personagem pisca até ela ficar preta por alguns segundos. E é nesse momento em que ele simplesmente brota na sua frente e toca um som absurdo. Se ele estiver perto, ele te mata. SCP-205, classe Euclid. Essa daqui são duas lâmpadas daquelas de estúdio de cinema. Se você ficar olhando para a luz delas, vai aparecer algumas imagens. No caso, uma mulher deitada fazendo algumas poses e aparecem alguns homens com chifre ali. Eles simplesmente começam a pisotear e espancar ela. Depois que ela falece, eles começam a vir atrás de você. Se você ficar ali muito tempo olhando, eles vão te perseguir durante o jogo e começar a te atacar do nada, você não vai ver eles. Ou seja, chega ali, dá uma olhadinha e depois sai fora. SCP-294, esse daqui é um dos melhores de todos, basicamente uma máquina de café, porém ela tem um teclado e ela te dá qualquer coisa que você digitar ali. Se você digitar Coca-Cola, por exemplo, ela vai te dar Coca-Cola. Se você digitar ouro, ela vai te dar ouro líquido e todo tipo de coisa. Qualquer coisa que possa ser transformada num líquido, essa máquina consegue te dar. Inclusive no jogo, em versões antigas, se você digitasse God, você pegava um copinho que te deixava imortal, ou seja, era roubadão pra zerar o jogo. SCP-372, classe Euclid. Esse aqui é uma espécie de grilo, um inseto no qual ele consegue ler os sinais do seu cérebro. Ele sabe para onde você vai olhar e no momento em que você vai piscar. Ou seja, ele fica te perseguindo, só que ele tá sempre fora da sua visão. Aqui no jogo, se você começa a virar para tudo quanto é lado e piscar que nem louco, você acaba vendo ele de cantinho de olho. Ele não te ataca nem nada, ele só fica ali passando de um lado pro outro.
SCP-500, classe Safe. Esse daqui é um dos melhores SCPs de todos. Ele é basicamente um remédio que cura literalmente qualquer doença que você tenha. Você não tá se sentindo bem, você toma esse remédio, seu corpo volta 100% ao normal. Você encontra algumas dessas pílulas no jogo e no total existem 47 na história da creepypasta. Obviamente, se você pega esse SCP, ele consegue te curar de qualquer doença ou ferimento. Tomou ele, tá 100% zero bala. SCP-513, classe Euclide. Esse aqui é um sino. Se você pegar ele no game e tocar esse sino, você vai começar a ver um fantasma. Só que esse fantasma não faz nada. Ele só aparece ali pra te dar um susto. SCP-682, classe Keter. Esse SCP é um lagarto gigante e indestrutível. Já tentaram de tudo para destruir essa coisa, porém não tem jeito. Ele se mantém vivo sempre. Ele é inteligente e inclusive ele consegue falar. Aqui no jogo a gente só encontra ele se a gente fizer o final do portão B, no qual ele destrói um helicóptero. Você vê o braço gigantesco dele estourando o helicóptero na porrada. Fora isso, não vai dar para ver ele em momento algum. SCP-714, classe Safe. Esse aqui é um anel de jade. Ele se molda para caber no dedo de qualquer pessoa, ou seja, qualquer um pode usar esse anel. E ele é bem interessante, ele vai te dar resistência contra muitos outros SCPs aqui no jogo, principalmente o 049. Se você estiver usando esse anel e ele encostar em você, você não vai sentir nada. Ele traz alguns benefícios, porém também ele vai trazer algumas desvantagens, como exaustão. Seu boneco vai correr menos, você vai ter reações mais lentas e a sua capacidade cerebral vai ser reduzida, ou seja, você fica lerdão quando você usa ele, porém ele te protege. Isso daqui é uma chave azul que consegue desbloquear qualquer porta, porém quando você usa ela em alguma porta, você vai para outra dimensão. Uma dimensão no qual possui uma floresta azul e tem uma criatura lá que fica rondando. Se você passa muito tempo nessa dimensão, a criatura te ataca. E essa dimensão é uma espécie de labirinto, você vai ter um pouquinho de dificuldade para conseguir sair dali. Porém quando você sai, você aparece em um lugar aleatório da fundação. SCP-895, classe Euclide. Isso daqui é um caixão. Quando você olha para ele não acontece nada, é simplesmente um caixão normal. Porém, se você utilizar uma câmera ou olhar para ele através de um monitor, o seu personagem começa a ter alucinações e acaba morrendo no game. Não dá para ficar olhando para ele por muito tempo. E aqui no jogo também possui um óculos de visão noturna que se você utilizar para olhar para ele, você vai falecer da forma mais absurda. SCP-914, esse daqui é um dos melhores de todos. É uma máquina gigantesca na qual ela pode destruir, consertar ou melhorar itens. E isso funciona no jogo. Se você coloca um cartão nela e coloca na opção de melhoria, o cartão vai subindo de nível até que você possa acessar partes da fundação mais restritas. Só que claro, ela não funciona muito bem com coisas orgânicas. Se você entrar nela e colocar nas opções de melhoria, o seu personagem começa a correr que nem o The Flash e fica mais resistente, porém depois de um tempo ele acaba morrendo. Você pode melhorar literalmente qualquer objeto do jogo, incluindo pranchetas, óculos de visão noturna, cartões e tudo mais. SCP-939, classe Keter. Esse daqui é um lagarto vermelho com a boca gigantesca. Esse lagarto é enorme e você encontra ele logo ali no comecinho do jogo. Ele fica numa parte lá no porão da fundação e ele consegue imitar a voz dos seres humanos, ou seja, ele começa a pedir socorro. Quando você chega perto para ajudar, ele simplesmente te devora rapidamente, cara. É um SCP terrivelmente assustador. SCP-966, esse daqui são monstros invisíveis. Geralmente você tá andando por alguma região, quando você entra na sala de contenção deles, em alguns momentos você vai acabar ficando travado, você não vai conseguir progredir, e aí se você coloca um óculos de visão noturna, você consegue enxergar eles. Eles te atacam se você chegar perto, só que eles são tão lentos que não faz nem diferença. Porém eles vão te perseguir durante um tempo. SCP-970, classe Euclide. Essas daqui são corredores infinitos que estão dentro da fundação. São duas portas. Quando você entra em uma, você acaba saindo na outra e voltando no mesmo corredor o tempo inteiro. Só que se você fizer isso repetidas vezes, começa a aparecer sangue no chão, algumas pessoas falecidas e o seu personagem começa a enlouquecer. Ou seja, dá pra passar por ali uma, duas vezes, tranquilo, depois você vai embora.
SCP-990, Classe Keter. Esse aqui é um dos mais misteriosos. É basicamente um homem de terno e chapéu parecendo um agiotão absurdo. E ele aparece em sonhos. Ele dá previsões do futuro, ele fala desgraças que vão acontecer e todo tipo de coisa. Ele conversa com as pessoas em seus sonhos. Ele é muito misterioso, é impossível conter ele, então o pessoal da fundação não sabe muito sobre essa criatura. É muito raro dela aparecer. SCP-1025, Classe Safe. Esse SCP é um livro que se chama A Enciclopédia das Doenças Comuns. E é um livro que descreve várias doenças que existem. Caso você pegue esse livro, abra e leia uma das páginas falando sobre determinada doença, você acaba pegando essa doença. Se você utilizar esse item, vai aparecer uma página aleatória na sua tela falando sobre alguma doença. E entre elas tem o apendicite, asma, ataque cardíaco, resfriado e câncer de pulmão. Ou seja, algumas delas vão ser simplesmente inofensivas, como por exemplo o resfriado comum, a gripe. Você simplesmente começa a espirrar e dá umas tossidas. Algumas outras, como o câncer de pulmão, seu personagem vai correr bem pouco e no final vai morrer. E ataque cardíaco também. Do nada o personagem simplesmente falece. SCP-1048, Classe Keter. Isso daqui é um ursinho de pelúcia. E ele tem duas formas. Quando ele é o ursinho normal, ele não vai fazer nada. Ele vai caminhar, passar e sumir. Porém, tem uma outra forma que ele aparece maligno e ele simplesmente começa a gritar. Ele é feito totalmente de orelhas, ele dá um grito tão alto que o seu personagem morre. Ou seja, se você vê ele na forma maligna, você tem que sair correndo e deixar ele quieto. Se for um ursinho de pelúcia normal, ele não faz nada. SCP-1123, isso daqui é uma caveira. Se você encosta nela, você entra numa espécie de visão. Você acorda numa prisão com alguns soldados e ali conta toda uma historinha. Dentro do jogo, ela não vai fazer nada pra você. Você só vai ter essas visões e depois fica tudo bem. SCP-1162, Classe Euclide. Isso aqui é um buraco que existe dentro de uma das paredes da fundação. E o que esse buraco faz? Ele troca itens com você. Se você tiver alguns itens no inventário e começar a clicar nele, ele vai pegar os seus itens e te dar uma coisa nova. Ele pode te dar cartões, ele pode te dar baterias, óculos de visão noturna, máscaras de gás e tudo mais. Porém, se você tentar colocar a mão ali dentro sem ter nenhum item com você, nenhum objeto, ele vai começar a pegar os seus órgãos em troca. Ou seja, se você ficar clicando ali muitas vezes sem ter nenhum item no inventário, seu personagem vai morrer. SCP-1499. Isso aqui é uma máscara de gás que quando você coloca, você acaba entrando em uma outra dimensão. Esse item é simplesmente maravilhoso para você conseguir fugir de outros SCPs que estão te perseguindo, como por exemplo o 106. Algum SCP apareceu para te perseguir, coloca a máscara. Porém, se você ficar muito tempo nessa dimensão, as criaturas dela começam a te atacar e até mesmo a vir para o mundo normal. Ou seja, coloca ela rapidinho, foge do SCP e tira. E meus amigos, esses aqui foram os principais SCPs do game Containment Breach. Tem alguns outros ali que não são muito bem descritos, então acabei não trazendo para vocês, coisas que você encontra aleatoriamente pelo jogo. Então eu peço que solte o seu like aí, pessoal, se inscreve no canal para me dar aquela moral, porque é um pouquinho difícil fazer esse tipo de vídeo. Eu agradeço demais a presença de todo mundo e semana que vem a gente se vê. Muito obrigado a todos e falou!